desenvolvida, incluindo a produção literária de Allan Poe, e que a Luísa fez um enquadramento teórico, pegando aqui e ali, e levantando algumas perguntas, questões e apontando também algumas nuances relativamente a este composto literário, influências e, de certa maneira, formas de sujeito e objeto. A Susana terminou precisamente onde eu iria começar, porque eu faço aqui uma relação entre a Odisseia de Homero, e também uma Odisseia de Poe, naquilo que se refere a esse dirimir consciente que eu vos vou apresentar. Para além do mais, também agradecer a prestação já garantidamente fiel e bastante útil, tanto da Luísa como da Susana. Tanto da Luísa como da Susana, como do Bairrado e da Filipa, nas duas declarações de pé. Então, o título da minha colocação será Poe fora da sombra. E, posteriormente, vou-vos mostrar para A mais B como é que funciona uma análise filosófica do poema. Normalmente não é a disciplina de filosofia a quem cabe fazer a análise de um poema, e isso cabe tanto por um lado à história da arte, tanto por outro lado à própria literatura, mas nós, dentro da filosofia, temos uma ferramenta que se chama hermenêutica, ou um tipo de exegese interpretativa em relação aos textos. Neste caso, é um texto que também tem uma componente filosófica, em relação à qual nós podemos subtrair conteúdos que nos podem depois também indicar determinadas direções. Então, passo a ler uma primeira fase, que é um texto relativamente curto, mas que nos dá, de certa maneira, alguns apores para termos depois uma sustentação em relação à análise filosófica que eu irei fazer do poema mesmo. Ok? Então, é no nosso século que acontece o acolhimento do esperado reencontro axializante dos mistérios ígneos da inquietude da alma. O lado sombrio do corpóreo, a fugaz beleza e a polimorfa consciência que hoje, sim, se revela ao nosso entendimento para a possibilidade da adequação de sentido a um neo-homem, um neo-humanismo e um neo-sentido de afetação prática ao próprio acontecer humano. O legado místico dos alquimistas, a noção seminal de pertença a referenciais precocemente arquivados pelas neos-epistemologias de gênese positivista, a magna validadora do dado e aquilo que dá o descalabro criado por essa mesma consciência total por si só, subjugada aos modos empíricos, à praxis e à prática, permita-nos hoje, e devidamente outorgados pelo julgamento dos tempos, elevar-nos a outros tempos, a outros espaços. Posto isto, e em face da mesmíssima intertextualidade que eu vou para aqui convocar, outorgado em modo de injunção a este neo-homem mais possível, tudo pegado, que a interpretação do corpo de Poe não poderá, não deverá e certamente não será mais as mesmas outros sim, diferente. Espelhado na literatura e filosofia góticas, o corpo de Poe escancara-nos as portas de entrada para uma consciência multidimensional, que de modo percipiente, vertendo-se por si mesma, extrapola essa mesmidade presa em campos de concentração imputados ao pensar, ao estar, ao agir e ao sentir, abrindo frestas outras à consubstância e à subconsciência outra, não obstante a mesma, diferente, sempre mesma, mas sempre diferente. Libertando das asseverações literárias e submisso aos mais entendidos, que já aqui tiveram a oportunidade de falar sobre isto, no campo literário, disponho-me à análise filosófica da consciência primeira, que desce em Poe, a quando da consubstanciação do povo, do corpo. Estamos, deste modo, perante uma consciência inconformada, despoltada pela perda de sua Lenor. Poe narra-se, sublime, narra-se à sua imaginação. É um solitário sensível, um triste doentio e um obsessivo fascinado que se desdoma a ele próprio do mundo
e desnudo de linguagem linguagem primária, topológica ou antropológica, melhor dizendo, bate à porta com linguajar outro daquele mundo onde poucos foram, porque poucos conseguiram ir. Se vocês pensavam que era impossível dizer mais mal de Poe, eu ainda estou a dizer mais mal de Poe, por isso podemos gostar ainda mais dele. Então, o Corvo de Poe é um clássico, mas afinal o que é isto de ser um texto clássico? O que é que leva a um texto tornar-se ele mesmo clássico? Ser clássico é ser jogo de uma fonte que não brota deste mundo. Ponto 1. Neste espaço, ponto 2. É ser de outro espaço e de outro tempo. É desobedecer ao tempo este ao qual não pertence. Ser clássico é ser ele mesmo insubornável, cometendo o crime, diria, de negar um tempo que o castra na sua abrangência, porque pertence a outra. Sob pena de abraçar a insuficiência de não poder ir a outro espaço, a outro tempo. Ser clássico é estar para lá do tempo e para lá do espaço. Sim, o Corvo de Poe é um crime de desobediência contra um tempo agridoante. Ser clássico é, neste viés, uma atitude de autoimunidade contra o tempo mesmo, usando, num instante de liminaridade fronteiriço, o espaço este para aparecer, mas logo depois o negar, fugir do espaço onde aparece. Poe foi apenas, de certa maneira, um cúmplice do Corvo, mas, não obstante, o cúmplice perfeito, a pena única de onde poderia jorrar este solilóquio disfarçado de diálogo. O Corvo de Poe é, de leste a leste, ponta a ponta, um grito, uma interjeição que neste espaço negou o tempo passado, nega o presente e negará o futuro, abolindo prisões que prenderiam no espaço o tempo por ele feito. Então, temos que Poe desobedeceu ao tempo e com isso tornou-se clássico e inconfundível. Nesta qualidade, ou nesta quase ilegalidade cometida, Poe oferta-nos aquilo que podemos chamar de um simulacro real, efetivo, e lamúria-nos, a partir daí, os seus ais. Este simulacro permite e alvitra possibilidade outra de comunicar significativamente de outra forma, através de uma outra forma de comunicar. Poe não se subordina à estrutura paradigmática e, rompendo os códigos de representação e, consequentemente, os códigos de síntese, mostra-nos, entre linhas e a miúde, que o amor está para lá do tempo, para lá do espaço e, arrisco-me a dizer, para lá da própria circunstancialidade. Nesta casa construída e mobilada, condições interiores para que a verdade possa aparecer, outra verdade apareça, acontece a Odisseia de Poe, que, diferentemente de Ulisses, perseguirá Penélope outra. A Lenor, para tal e para lá do tangível, e para lá do tempo, e para lá do espaço. O poema é então mediado pelo Corvo, de ar nobre e ousado, que também, de certa medida, e em certa medida, é Poe, e que pousa no alvo busto de Atena, deusa representativa da sabedoria, da estratégia em batalha, que é o que vamos ver que existe uma batalha depois no próprio poema, e das próprias artes em si, ou seja, é a otorgadora daquilo que é o poema em si mesmo. As realidades delírios, infaustas e resultantes de um confronto quase bélico, extenuante entre o plano da consciência e sentido e um subconsciente aberto, pulsante e viçoso, que já não aceita mais a sua posição, já não aceita mais ser deposto, angustiante, não captável, incerto, lento, longo e estimulante. Poe galga uma escada sem degraus, em conflito uno, na esperada de, no cimo dela, da escada mesma, alcançar fora aquilo que sempre lhe habita dentro. Lenor. Asfixiante abismo, diria, entre duas morféis da mesma consciência, dois aspectos múltiplos da mesma consciência, que respiram tempo e espaço único, digladiando-se sofregamente pelo domínio do inconformado Poe. Ou seja, as próprias consciências a tentar tomar domínio sobre o Edgar Allan Poe. Poe,
como já referi, pena única, aceita e repele, investe e despe, tropeça e levanta-se de si mesmo e em si, a quando da conversa com Poe Corvo, representante ilustre das antigas alquimias psicopompas, que permitiam atravessar dimensões, ou outros mundos, não é? Entre o véu desta inquietude, segue Poe, em forte carga emocional, diria, de modo alucinante e cadente, por um lado, e ascendente e decadente, por outro. E também daquele nunca mais. Não o nunca mais em sentido pouco amplo, de referência a uma quantidade maior, mais de maior quantidade, perante, em relação a uma menor, não o nunca mais, mas sim implodindo aquele mais nunca mais, aqui e, mas sim um mais além, fora deste nunca mais. Poe deixa-nos então uma porta entreaberta a um nunca mais outro. Fantástico, diferente, circundante e visionário, poderíamos considerar. Contra o lado intrépido e vagueante, desencarnante e fragmentador de uma consciência, isto, aquilo, e essa consciência nunca mais. Da inevitável corrosão perante o corvo, à devolução do sim, eu afirmo e eu quero mais. É-nos apresentada então a projeção elíptica abstrata do abismo nosso, no qual o monograma da alma inscrita não cessa nunca de debater. Assumamos, então, de uma vez por todas, este monodial em o corvo e verifiquemos como, com os seus ares rituais, a consciência polimorfa dialogará com a sua subconsciência. Então, agora, vou fazer uma análise filosófica do poema em si. Vamos perceber que o corvo pode ser substituído pela subconsciência, pelo inconsciente de Poe, e o próprio Poe em si será o consciente e também o fiel da balança que irá medir esta batalha ígnea existente dentro do próprio Poe. Então, fazendo aqui um enquadramento, podemos encarar isto com os seus devidos ares rituais, de onde ele declina da suposta leitura, que ele dá logo esse apor no início do texto, quando diz que já quase adormecia e que estava também a ler nos velhos tomos ancestrais. Então, ele começa o poema da seguinte maneira: numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente em meus umbrais. Então, quando eu lia lento e triste, à meia-noite, estado de fronteira, de passagem, de liminaridade. Então, reparem que ele convoca a questão psicopompa, ou seja, o corpo é aquele que atravessa o estado da fronteira e da liminaridade entre dois mundos. Temos aqui já, de certa maneira, o aportar do subconsciente ou do inconsciente a aproximar-se de Poe. Então, aqui começa logo a abrir um itinerário quando ele nos fala dos vagos curiosos tomos de ciências ancestrais, a questão alquímica, a ritualística própria, que, através do poema, é, de certa maneira, revisitada. Não é? Faz uma revisitação às alquimias ancestrais. E já quase adormecia, ouvi, ou melhor, escutei, diria eu, o que parecia o som de alguém que batia levemente em meus umbrais. Esse levemente é o emergir do subconsciente, que começa a bater levemente nos umbrais da consciência de Poe. Então, Poe depois começa a abordar o poema como também o fiel da balança, onde tanto um plano ou uma dimensão e outra estarão instituídas, ou instauradas, por assim dizer. Uma visita eu me disse, diz Poe, sou eu que me visito, noutra versão, ou numa versão ou outra, diria eu, está batendo nos umbrais. E é só isto, e nada mais, mas haverá mais, certamente. Mas que bem disso me lembro, era no frio de dezembro. Aqui, reparem que, ancestralmente, o dezembro representava o culto do nascimento, do vir à tona de determinadas emergências, e é onde existe aquela fronteira entre o dia e a noite, ou seja, no dia 21 de dezembro, mais concretamente, temos aquilo que chamamos o solstício de inverno. A noite começa a ganhar o
terreno todo ao sol, que diz aqui, logo no verso a seguir, quando eu vi o fogo no reino negro. O reino negro é o quê? O fogo que teve o seu apogeu no solstício de verão e que começa a ter menos tempo de dia e entrega à noite no solstício de inverno, que é no dia 21 de dezembro. Então, o fogo morre negro, porquê? Porque estamos no frio de dezembro e a noite, que representa aqui a subconsciência, vai começar a emergir. Então, o fogo representativo do dia, da claridade, começa a dar ligar à noite, aqui a questão mais gótica do termo, a relação para o inverno, a relação consciência e subconsciência, que urdia sombras desiguais. Ou seja, havia ali uma esfera penumbrática em que não estava bem definido o que era quem, a consciência e a subconsciência começam a conflituar de uma forma quase exacerbada. Continuando. Como eu queria a madrugada, ou seja, como eu queria sair deste estado fronteiriço, não é? Que é a tal luz veída, que se vai vindo através do fogo, e Paulo luta aqui contra o implodir do seu subconsciente. Toda a noite ora liberdade, depois quer ter em vão a amada entre os celestiais. Ela está do outro lado. Então começa-se aqui a configurar a abertura de um portal místico, alquímico, diria. Essa que os dons sabem, aos celestiais, que aqui está o omisso, na tradução de Pessoa, mas que na tradução de Machado de Assis está plasmado. Como que é tremer frio e frouxo? A consciência já está a ceder. A primeira consciência sentido, já está a ceder. Cada resposteiro roxo, reparem que a púrpura, a questão púrpura, já não é, afinal, preto, já se começa a convocar outra matiz de tonalidade, e que já não é negro, mas que já há um incorporar de tonalidade que depois é referido neste resposteiro, que de certa maneira é qualquer coisa que tapa ou que diferencia vários passos e tapa a entrada da luz. Não é? É como se já começasse a haver uma circunspeção da própria subconsciência a tentar envolver um espaço onde depois ela terá lugar para emergir. Então, me incutia urdia estranhos terrores nunca antes tais, significa que a consciência, aquela que recebe estranhos terrores nunca antes tais, já começa a ceder e não domina já o espaço e o tempo onde este solilóquio acontece. Mas a mim, mesmo infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita pequena, a entrada aqui, nos meus umbrais. E a luta continua. E mais forte num instante, já nem tarde ou hesitante, Senhor, eu disse, ó Senhora, certo, me desculpais. Este me desculpais convoca logo a questão da aceitação ou a permissão primeira de entrada da subconsciência. Mas eu ia adormecendo quando vieste batendo, tão levemente batendo por meus umbrais. Mal ouvi e abri, franqueando os meus umbrais. E abre-se o portal. Abrir os umbrais é abrir o portal à vinda. Ou a devir, ou vir à tona, ou emergir, ou desdanificar, sair do nada da subconsciência. Ou da inconsciência, como quiserem chamar. Então, a primeira parte do ritual, por assim dizer, se encararmos isto como um ritual, é o momento ritualístico, para seguir a redundância, de entrada da subconsciência para depois começar a ver o diálogo entre a consciência e a subconsciência. Então, a treva enorme, fitando, fiquei perdido, receando, dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais. Pano de fundo é a treva. O facto de estar perdido significa que as ferramentas ou os instrumentos que nós tínhamos para nos relacionar com a subconsciência não vão servir para este espaço que agora está também definido pelo campo da subconsciência. Então, é um pano de fundo e sem sentido. Ou melhor, com sentido, mas não capturável em relação àquilo que são os instrumentos possuídos pela consciência. Então, dúbio, porquê? Já está. Dupla ou dualidade é o di, que são duas consciências. Uma consciência que conhece e uma consciência em relação à qual nós não estamos habituados. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita,
e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Reparem que na nossa língua, não é? Está aqui a Susana, que é especialista nisso, temos uma tipologia de palavras à qual nós chamamos de interjeições. Palavras ou expressões invariáveis que exprimem ou traduzem um sentido. Já está fora da matriz linguística enquanto parte de sentido. Ou seja, a verdade de um ai só é acessível ou acessível a quem o diz. Portanto, muito podemos ter uma solidariedade em relação a esse ai, e por uma questão de mimetismo, ou por já nos ter acontecido alguma vez um ai daqueles ou parecido, nós podemos reconhecê-lo. Mas, no entanto, não conseguimos caracterizá-lo, não é? Porque é uma palavra invariável, ou expressão que exprime ou traduz um sentimento. Então, seria aqui já uma interjeição ontológica, ou melhor, o grito dor, o chão sentido que começa a desaparecer à consciência 1. A consciência 1 começou a perder chão. Então, não consegue meter os pés. Eu disse o nome dela, ou Misso, que é o Leonor, e o ego disse os meus ais. Que ego era este? A subconsciência que falava através do sentimento, através das interjeições. Porque a interjeição, ao repetir, palavra invariável que exprime o sentimento, logo a consciência, a subconsciência, é propulsada, não é? Ou seja, a energia que ela tem é o sentimento. O ego disse os meus ais, para além de representar a subconsciência ou a inconsciência, vai nos dizer aqui o aspecto de desconhecido. Algo me diz qualquer coisa, mas que eu não conheço. É um vazio que procura vir à tona e começar a integrar-se no sentido 1. Para dentro, então, envolvendo. Ou seja, aqui vemos um retrocesso da consciência. Para dentro, então, envolvendo. Ou seja, vou tentar aqui barricar-me novamente, porque a minha alma está ardendo. É a sequência do verso. Então, é a consciência, de certa maneira, a reagrupar-se, a rearmar-se em relação àquilo que seria a futura luta que iremos ver posteriormente. Não tardou que ouvisse novo o som batendo mais e mais. A subconsciência continua a bater. Começa a bater, começa a bater. Por certo, disse eu, aquela bulha, aqui já está representativa a luta, a bulha é o facto de andar, de guerrear, de lutar, é na minha janela. Aqui a janela representa a visão. Ou seja, há bulha na janela porque eu já não vejo como via, porque esta subconsciência, ou este subconsciente vê de maneira diferente e eu não consigo ver, porque já não é só a minha consciência que domina, e então esta relação da visão já está toldada, porque os movimentos de percepção já são outros. Continuando, abri então a vidraça, ou seja, libertei a separação entre o campo da consciência e a subconsciência, e eis que, com muita negaça, depois de abrir a vidraça, entrou grávido ao um corpo dos bons tempos ancestrais. Então, aqui já, depois de abrir o portal, na primeira fase, já entra o corpo psicopompo que vagueia entre os dois mundos para aquele ringue definido que dá motor ao próprio soliloquio de algo. Não é? Então, entra Pou Corvo e começa a dialogar com Pou. Não é? Então, não fez nenhum cumprimento, porque eu não vou cumprimentar a mim próprio, não é? Não parou nenhum momento, porque eu sou o movimento 1, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus lugares, onde já estava, mas não reconhecidamente. No alvo busto de Atena, cá por sobre os meus umbrais. Então, o título da minha ponência é precisamente com o Pou fora da sombra, que os umbrais é sombra, nós estamos a tirar o Pou da sombra. Agora reparemos, e eu não vou fazer mais análise, porque agora é tão evidente que se torna desnecessário eu referir em que passagem é que existe uma comunicação, entre aspas, da consciência e a resposta da subconsciência. A ave estranha e escura fez sorrir minha amargura. A consciência referente à subconsciência, com o solene decoro dos seus ares regulares. Tens o aspecto do esquiado, ou seja, não tens forma
definida. Diz a consciência à subconsciência. Mas tens um ar nobre e ousado. É a consciência à subconsciência. Ó velho corvo imigrado, lá das trevas infernais. Diz-me qual é o teu nome, lá nas trevas infernais. Quem és tu, afinal? O que representas? O que queres de mim? Disse o corvo. A resposta da subconsciência é um nevermore. Pasmei, ou seja, a consciência a falar, pasmou-se. Eu pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousado sobre os seus umbrais. Ave ou bicho, há uma indefinição que há por sobre os meus umbrais. E que se chama nunca mais. Mas o corvo, a subconsciência, sobre o busto, nada mais dissera Augusto. Ou seja, Augusto significa pureza. Não é? Ou seja, não dissera Augusto, ou seja, não mostrou a pureza de si mesmo, porque lhe é desconhecida, que essa frase, qual se nela a alma se ficasse em ais. Nem mais voz, porque não é voz, é interjeição, apesar de ser vocalizado, nem movimento, porque o movimento era um. Quando uma se move, a outra se move, porque são concomitantes, são indissociáveis. Nem mais voz, nem movimento fez. E eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento. Amigos, sonhos mortais. Todos já se foram. Amanhã também te faz. Então, existe aqui quase como uma tramónia cósmica, ou vivencial, que fará com que, numa fase de síntese posterior, a própria consciência que está em ato hoje, amanhã tornar-se-á uma subconsciência depois articulada com outras dimensões. A alma de súbito movida por frase tão bem cabida. Reparem que aqui a alma é afeta a estas duas dimensões. É como se fosse um árbitro, um intermediário, porque a alma também é a subconsciência e também é a consciência. Então, é como se tivesse havido aqui um descodificador, porque a alma de súbito, movida por face tão bem cabida. Por certo, disse eu, são estas vozes usuais. E já é uma mistura de alma e consciência a assumirem a aceitação da subconsciência que começa a ter o seu espaço-tempo dentro do espaço-tempo da alma. Aprendeu-os de algum dono. Afinal, isto é meu. Eu sou o dono. Afinal, eu já me reconheço enquanto subconsciência. Aprendeu-os de algum dono que a desgraça ou abandono. Não, eu perdi aqui. Onde é que está? Ok. Aprendeu, isto quase tudo agora, por isso estava a tentar temporizar para alcançar. Aprendeu-os de algum dono que a desgraça e o abandono seguiram até que o entorno da alma se quebrou em ais. E o bordão da desesperança, seu canto cheio de galhos. Então, vocês agora vão verificar, para não queimarmos mais tempo, vão verificar, analisem o poema nesta perspectiva. Então, têm ainda mais cerca de metade do poema para fazer a análise nesta vertente. Vai ser engraçado vocês verificarem onde é que uma parte representa a subconsciência, outra a consciência, outra o fiel da balança que poderá ser representado pela alma, etc, etc. Isto é uma análise filosófica, julgo eu, nunca feita sobre o poema de Paulo. E é só isto e nada mais.